Olá para você, estamos começando o nosso Café com Santo Antônio, aqui na igreja de Santo Antônio, na área missionária, em Cruzeiro do Sul, no Acre. E é daqui, então, o nosso programa de hoje, Café com Santo Antônio. Então fique conosco, estamos começando o nosso Café com Santo Antônio. Segundo domingo da Quaresma. O Evangelho está em Lucas, capítulo 9, dos versículos 28b a 36. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago, e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus, eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte, que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando, quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Quando percorremos um caminho, passeamos às vezes pela nossa cidade, inevitavelmente temos que decidir, de forma mais ou menos consciente, a direção que queremos seguir, qual rua nós vamos tomar. Isso também acontece na nossa vida, mas cada vez mais vemos uma tendência generalizada de deixar para depois as suas próprias decisões. No final, preferimos deixar que os outros, ou seja, a realidade, ou o tempo, ou ainda uma outra pessoa, possa escolher por nós. Dessa forma, parece que nos libertamos do peso da responsabilidade. Pelo contrário, o Evangelho desse final de semana descreve a tenacidade com que Jesus persegue seu objetivo e começa a levar a termo o projeto de salvação que assumiu. O episódio da Transfiguração precede o início da jornada, pela qual Jesus se dirige decisivamente à cidade de Jerusalém. Sabemos bem, por experiência própria, que mesmo que já tenhamos tomado nossa decisão, mais cedo ou mais tarde, a vida nos pedirá que nos tornemos ainda mais conscientes dela. Essa decisão inicial precisa enfrentar o teste da realidade. É o momento da redecisão. Esses são os momentos da vida em que podemos olhar para trás, rever o caminho que percorremos e decidir se devemos refazer nossos passos ou prosseguir em direção à meta que escolhemos. A chave para entender este texto do Evangelho é justamente a oposição entre sair e fechar, entre o êxodo e a cabana. Nosso Senhor fala de seu êxodo para a cidade santa de Jerusalém. De fato, o êxodo significa sair de seus medos, sair de sua segurança, sair de si mesmo para encontrar a realidade. Mas êxodo, já aqui, é uma metáfora para caminho que nos leva para fora da vida, ou seja, nos leva para a morte. Em vez disso, Pedro nos pede para construir cabanas, tendas, que são a imagem de que ele guarda e retém. De fato, pode acontecer de vivermos toda a nossa vida dentro de uma tenda, dentro de uma cabana.
talvez confortável, mas pode se tornar uma armadilha. Esta imagem de tenda, na qual Pedro quer encerrar e aprisionar a sua experiência de Deus, remete à imagem da morada, lugar da presença de Deus. Mas o encontro com nosso Senhor torna toda tenda inútil e impossível. Pedro gostaria de fixar esta memória na quietude de uma espécie de fotografia, mas a experiência com nosso Senhor é uma experiência viva, sempre nova, que não pode ser retida ou fixada de forma alguma. No final dessa visão, somente Jesus permanece. É nele que toda pessoa humana pode encontrar o lugar do encontro com Deus. Então vamos pensar sobre isto nesse final de semana. Você tende a deixar para depois as suas decisões ou está pronto para assumir a responsabilidade? Pense sobre isto. Aqui é a capela de Santo Antônio, na área missionária que nós estamos conhecendo aqui no Cruzeiro do Sul, no Acre. É já a final do nosso Café com Santo Antônio. O Senhor esteja sempre com você. Que o Senhor te abençoe e te proteja. Que o Senhor mostre a sua face e se compadeça de você. Que o Senhor volte para você o seu olhar e que Ele te dê sua paz. Com a intercessão de Santo Antônio, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tudo de bom para você? Eu tô bom passado. Paz e bem.